E aí, crianças, que bom que vocês estão aí juntinho. Tava morrendo de saudade de vocês. É isso aí. Tô muito feliz de estar aqui com vocês no nosso canal. Que bom que vocês estão aí ligadinhos. Ó, morrendo de saudade. Vocês lembram que a tia Kelly contou umas histórias para vocês falando sobre Daniel? Então, eu tô aqui para isso, para dar continuidade a essas histórias desse personagem que é muito legal. Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, onde está escrito isso. Isso aí. Olha, a história que eu vou contar hoje está escrito no livro de Daniel. Isso mesmo, lá em Daniel 3. A gente vai falar sobre a fornalha. Isso, uma história muito legal, que fala de fogo, muita quentura, vocês vão amar. Presta atenção. Mas antes, eu vou ler em Êxodo 34:14, um versículo que nos ensina muito sobre essa história que a gente vai aprender hoje. Lá em Êxodo está escrito assim: porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Isso aí está escrito na Palavra de Deus. Você entendeu? Ele está dizendo que a gente não deve se inclinar para outro Deus, só para o nosso Deus, que é um Deus zeloso. Isso mesmo, Êxodo 34:14, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do nosso Deus é zeloso, é um Deus zeloso. Vocês vão entender o porquê dessa palavra. Vocês lembram que a tia Kelly contou que Daniel tinha amigos? Pois é, Daniel era um profeta muito legal, muito convincente naquilo que ele acreditava. Olha só, lembra que a tia Kelly mostrou para vocês o Daniel? Daniel tinha alguns amigos, porque nós precisamos ter amigos nessa vida. Precisamos sim, mas como a tia Kelly ensinou, nós precisamos escolher os bons amigos. Deus nos dá essa oportunidade de escolhermos bons amigos. E ele escolheu, olha, ele tinha o Misael, ele tinha o Ananias e ele tinha o Azarias. Isso mesmo, eram grandes amigos deles, estavam sempre juntos com Daniel, unidos, um ajudando o outro. E eles confiavam no único Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia diz que é zeloso. Por isso que Deus zelava pela vida deles, não deixava que nenhum mal acontecesse com eles. Vocês lembram também que a tia Kelly falou que eles foram pegos e levados cativos por um rei muito mau? Quem lembra do nome do rei? Alguém lembra? Alguém lembra? Pois é, o nome dele era um nome muito complicado, né? Até eu às vezes esqueço. Mas guarda aí, Nabucodonosor era o nome desse rei. Ele era um rei mau, muito mau, mau mesmo. É, muito mal, mas acontece que eles tinham um Deus todo-poderoso e eles não temiam aquele rei mau. Aquele rei mau não podia fazer nada de mal com eles, Daniel e seus amigos, porque Deus guardava, Deus zelava pela vida deles. E aí, vocês lembram também que a tia Kelly falou que esse rei mandou trocar o nome deles? Olha só, Daniel passou a chamar Beltesazar. Ai, que nome, né? Eu prefiro Daniel. Beltesazar passou a ser o nome de Daniel. E olha só, o Misael passou a se chamar Mesaque. Mesaque. Mesaque? Ah, Mesaque, horrível, né? Mas é o nome que deram para ele lá na Babilônia, onde eles estavam cativos. E o Ananias passou a se chamar Sadraque. Guarda esse nome, Sadraque. E aí, o Azarias passou a se chamar Abidnego. Isso aí, assim passaram a ser o nome dos amigos de Daniel. E hoje eu vou contar uma história que estava envolvida esses amigos de Daniel. Os amigos de Daniel, amigo anda junto, né? Eles andavam sempre junto com Daniel e eles viam a postura de Daniel, um cara fiel a Deus. Lembra que a tia Kelly falou?
um cara que não se contaminava com aquelas comidas gostosas que o rei mandava. Não, ele lembrava dos ensinamentos que ele tinha desde pequeno com os pais dele, de não se contaminar, não comer qualquer coisa. Lembra quando a mamãe e o papai falam alguma coisa com vocês? Não faça isso, não faça aquilo, é para o bem de vocês. Assim que acontecia com Daniel. Tudo que ele fazia era para o bem dele, porque ele aprendeu com os pais dele. Olha só, muito legal isso, né? Pois é, Daniel é um exemplo para nós. Então, os amigos dele tinham Daniel como exemplo. E um belo dia, aquele rei, lembra? O Nabucodonosor, aquele rei mau, falou assim: eu sou um rei muito mau. Não, não sou não, eu sou bom. Então eu vou fazer uma imagem para mim, uma estátua bem grande, bem linda, maravilhosa, e vou baixar um decreto que todos aqui vão ter que se curvar, se inclinar. Lembra lá do versículo que falou que não devemos nos inclinar para outro Deus? Pois é, aquele rei era tão mau que ele se achava um Deus. Se achava o Todo-Poderoso, porque ele não conhecia o verdadeiro Deus, que é realmente o Todo-Poderoso. E aquele rei achava que ele podia ter uma imagem para ele. E ele mandou construir uma imagem enorme, muito grande, mas muito grande, gente. É isso daí. E ele fez um decreto. Vou baixar um decreto. A partir de hoje, quando tocar uma música, e os caras lá tocavam uma música, todo mundo vai ter que se inclinar, vai ter que se ajoelhar, vai ter que fazer reverência à minha estátua. Todo mundo. E aquele povo tinha medo, né? Tinha medo daquele rei. Quem não tem medo de um rei mau? Por isso que a gente só serve um rei que é bom. O nosso rei Jesus, ele é bom. A gente não tem medo. A gente até tem temor, mas não medo, porque ele é muito bom para nós. E assim, como aconteceu essa história? Os amigos de Daniel estavam lá e aí o decreto foi baixado. E quando a música tocou, você já sabe o que aconteceu, né? Todo o povo, todo mundo se ajoelhou diante daquela imagem enorme do rei Nabucodonosor. Mas acontece que os 3 amigos de Daniel, lembra lá? O Sadraque, Mesaque e o Abidnego? Pois é, eles falaram entre si, não podemos fazer isso. Lembra lá que está escrito em Êxodo? Eles conversaram. Não, vocês lembram que diz a palavra para nós? O que nós aprendemos com nossos pais? Não devemos nos inclinar diante de nenhuma imagem, diante de outro Deus. Nós só temos um Deus, só servimos a um Deus. Isso aí, não vamos nos inclinar. E eles ficaram lá firmes, não se inclinaram. E sabe o que aconteceu? Pois é, eu vou contar. Aquele rei ficou passado, né? Porque aí tinha aqueles lá que ficavam no meio só observando quem não queria se inclinar diante da estátua. E foram correndo, falar lá no ouvido do rei. Foram falar para ele lá que ele não podia se inclinar, que eles não estavam se inclinando. E sabe o que aconteceu? O rei falou assim: como é possível um negócio desse? Vai lá, chame esses caras aqui, peguem eles, joguem numa fornalha bem quente. E os soldados foram lá e pegaram. E aí, sabe o que aconteceu? Ele falou assim: não, essa fornalha ainda está muito fraquinha. Eu quero que vocês acendam ela 7 vezes mais. Vai, muito mais quente, muito mais quente. E eles jogaram os 3 amigos de Daniel naquela fornalha, porque eles não se renderam. Mesmo morrendo, eles falaram para o rei: não, rei, nós só servimos, só nos curvamos diante do nosso Deus. E o rei, muito irado, jogou eles lá naquela fornalha. E quando aconteceu, sabe o que aconteceu? O rei olhou bem de perto. O rei olhou para aquela fornalha e falou: o que está acontecendo? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Nós jogamos 3 homens, não foi? 3 homens. E agora tem 4 homens. Como assim? E um parece com um anjo de Deus. Como assim? Vai lá, chama eles. E chamou eles para fora. Quando eles saíram, ele falou: como pode? Vocês não estão nem cheirando a fumaça. Não está nenhum foguinho pegou em vocês. A roupa de vocês não tem cheiro de fumaça. E eles ficaram admirados e todo o povo ficou admirado com aquilo. E eles falaram: o nosso Deus, que é todo poderoso, nos livrou. E assim, crianças, aconteceu. Sabe o que o rei fez?
decretou que a partir daquela época ninguém mais podia falar nada contra o rei daqueles homens, porque eles eram homens fiéis a Deus, porque eles escolheram obedecer a palavra, quando diz não se incline diante de nenhuma outra imagem. É isso sim que aconteceu. E essa é mais uma história que fala de Daniel e os seus amigos. Por isso, como a tia Kelly falou, escolha bem os seus amigos, olha bem com quem você tem andado, porque é assim que Deus nos vê e olha que a gente vai seguindo as boas companhias. A Bíblia diz que a gente precisa disso, precisa ter bons amigos e seguir bons conselhos. E é isso, amados, para hoje. Depois nós vamos continuar contando outras histórias de Daniel para você, tá? Fica ligadinho aí, sempre juntinho de nós, aqui no nosso canal, porque nós amamos vocês. Um beijo. Tchau.